A gente vai mergulhar hoje numa história de fé, de muita perseverança e, olha, de um desafio gigantesco: semear esperança num dos solos mais difíceis do planeta. Vamos juntos acompanhar a jornada do missionário brasileiro Paulo Henrique Pereira da Cunha até a Índia. É uma história que fala sobre chamado, sobre um choque cultural imenso e, principalmente, sobre a luta para levar um pouco de luz a um lugar de uma escuridão espiritual muito intensa. Então, o nosso roteiro para essa história é o seguinte: a gente vai passar por 6 etapas. Começa com o chamado, ainda no Brasil, depois os primeiros passos lá na Índia, a chegada meio desorientadora e a preparação. Daí, a gente mergulha de cabeça no desafio que foi Calcutá, acompanha o início do ministério e, no final, a gente vê como a resistência começou a aparecer. Bora lá? Bom, toda grande jornada começa com um primeiro passo, não é? E geralmente em histórias de fé como essa, não é um evento estrondoso. É mais um despertar interior, uma coisa que vai crescendo. E foi exatamente assim com o Paulo Henrique. Essa convicção começou a tomar forma muito, mas muito antes da Índia sequer aparecer no mapa dele como destino. E essa frase aqui, ela é a chave para entender a história toda. O próprio autor, o Paulo Henrique, usa essa citação de Hudson Taylor para definir o tom de tudo. Sabe por quê? Porque ele mesmo, vindo de uma infância cheia de problemas de saúde, com dificuldades para aprender, ele não se via como um herói de jeito nenhum. Ele se descreve como um vaso frágil e imperfeito. A ideia é que ele se sentia escolhido não por ser bom, mas simplesmente pela graça de Deus. Aqui a gente consegue ver essa progressão de uma forma bem clara. Olha só, a conversão dele foi em 89. O chamado para a Índia só foi confirmado publicamente em 99, ou seja, se passou uma década inteira aí no meio. E essa espera não foi à toa, né? Foi um tempo de amadurecimento, de servir na igreja local, de muita oração, até que tudo culminou na partida, em 2001, para um mundo totalmente novo, e um ano depois o início da missão em Calcutá. Ok, agora a coisa começa a ficar intensa de verdade. A gente avança para a chegada. Tenta imaginar a cena. Deixar absolutamente tudo para trás. Família, amigos, comida, tudo. E desembarcar num lugar onde cada som, cada cheiro, cada costume é completamente estranho. Esse, com certeza, foi o primeiro grande teste de fogo. E a primeira impressão da Índia foi avassaladora. Um verdadeiro soco no estômago. O autor descreve um trânsito que é um caos completo, uma religiosidade muito intensa por toda parte, mas o que mais marcou, o que mais pegou, foi uma sensação de escuridão espiritual que ele dizia ser quase palpável, que dava para sentir no ar. Por isso essa expressão, outro mundo. Era exatamente essa sensação de ser um completo estranho numa terra totalmente estranha. Essa frase aqui diz tudo, né? Resume perfeitamente a intensidade dos primeiros desafios. O choque cultural, a solidão, a pressão espiritual, era tudo tão forte, mas tão forte, que ele afirma com todas as letras: a única coisa que os manteve de pé foi a graça de Deus. Sabe aquela ideia de depender de Deus? Ali ela deixou de ser um conceito, uma teoria bonita, e virou uma necessidade de sobrevivência, coisa de todo dia. Depois daquele choque inicial em Bangalore, o próximo destino foi Goa. E olha, pode parecer um desvio, mas foi uma parte super crucial do plano. Não era um tempo de descanso, não. Era um tempo para construir as fundações, sabe? Para se preparar antes de entrar no que seria o verdadeiro campo de batalha. E essa comparação aqui é fantástica para a gente entender a mentalidade necessária para uma missão como essa. O autor reflete muito sobre isso, como a decisão dele, aos olhos do mundo, parecia uma completa loucura. Tipo, quem larga tudo para fazer isso? Mas, na perspectiva da fé, não era loucura. Era uma obediência radical. Era, como ele diz, ser louco por amor a Cristo. E essa tensão, sabe, entre a lógica humana e a confiança em Deus, isso é um tema que aparece o tempo todo na jornada dele. Aquele ano em Goa, como eu disse, não foi de braços cruzados. Pelo contrário, foi um período super estratégico, de imersão total. Eles mergulharam no estudo do inglês, mas não era só para se comunicar, era para construir pontes. Tiveram que se adaptar à comida, à cultura, o que é uma forma de demonstrar respeito, né? Foram criando relacionamentos com a galera local, com outros missionários, e o mais importante de tudo, aprenderam a ministrar observando, com humildade, e claro, a esperar em Deus pelo próximo passo. Essa talvez tenha sido a lição mais difícil, aprender a se mover no tempo de Deus e não no nosso. E então, chegou a hora, a grande mudança, Calcutá, a cidade que anos antes Deus tinha colocado no coração deles, agora finalmente se tornava realidade. Aqui, a fase de preparação acabava e o verdadeiro ministério ia de fato começar.
Se a chegada em Bangalore foi um choque, a de Calcutá foi ainda mais. Porque diferente dos outros lugares, lá não tinha ninguém esperando por eles. Ninguém. Eles estavam completamente sozinhos. E o interessante é que o autor descreve isso como algo bom. Estranho, né? Mas ele explica, isso forçou eles a uma dependência total de Deus desde o primeiro segundo. Quebrou qualquer pingo de autossuficiência que ainda pudesse existir. E para a gente ter uma ideia desse caos, o autor compartilha umas cenas bem pitorescas. Tipo táxi-lata de sardinha, com 8 pessoas espremidas lá dentro, ou os corvos comendo os restos direto dos pratos do restaurante. Isso não é só a história engraçada, sabe? É um retrato da intensidade, da desordem da vida ali, que eles precisavam aprender a navegar. E os autorrickshaws, aqueles veículos de 3 rodas super frágeis, disputando espaço com o ônibus. Ele dizia que para andar naquilo era preciso ter certeza absoluta da salvação e nervos de aço. Dá para imaginar, né? Agora, para a gente entender o tamanho do desafio espiritual, a gente precisa falar sobre Kali, a deusa padroeira de Calcutá. A cidade é dedicada a ela, que no hinduísmo é a deusa da morte e da destruição. O autor descreve um peso espiritual na cidade que era opressivo e ele faz uma conexão direta entre a devoção a essa deusa da morte e a taxa de suicídios da cidade, que era altíssima. Isso pinta um cenário de uma batalha espiritual muito, muito intensa. Bom, com a base estabelecida em Calcutá, o foco agora muda. Sai do modo sobrevivência e entra no modo missão ativa. O trabalho começa a se expandir para as vilas nos arredores da cidade, onde a necessidade era, se é que é possível, ainda maior. E olha que interessante, o trabalho não era feito de qualquer jeito não, tinha uma estratégia muito clara por trás. Primeiro, eles mapeavam as vilas para entender a demografia, a quem morava ali. Depois, distribuíam literatura evangelística na língua local, o bengali, para quebrar o gelo. O passo seguinte era organizar clubes infantis, com histórias e músicas, que era uma forma genial de se conectar com as famílias. E por fim, à noite eles exibiam o filme Jesus num telão. Era a chance de apresentar a mensagem de um jeito visual e impactante para a comunidade toda. E o resultado disso, olha esse número, mais de 400 pessoas. Imagina a cena, mais de 400 pessoas reunidas na Vila de Batra, sentadas no chão, em pé, de todo jeito, para assistir a um filme projetado num simples lençol amarrado entre 2 árvores. Para muitas daquelas pessoas, era a primeira vez na vida que ouviam a história de Jesus na língua delas. Isso mostra o poder que uma ferramenta simples tem de alcançar corações que estão famintos. Mas números, no fim das contas, são só números, certo? O impacto real vai muito além disso. A grande questão é, qual é a cara da transformação? O que significa de verdade ver uma vida sendo transformada? Porque o verdadeiro fruto desse trabalho todo não está na quantidade, e sim na profundidade da mudança. E a resposta para essa pergunta está aqui, nessa frase. Isso é o coração de toda a história. É o testemunho de uma senhora já idosa de uma das vilas. Ela contou que passou a vida inteira adorando deuses por puro medo. E depois de conhecer o evangelho, a vida dela mudou completamente. Saiu do medo, da falta de esperança e entrou na paz, na alegria. O autor diz que ouvir essas palavras fez cada sacrifício, cada perrengue, cada dificuldade valer a pena. Claro que todo esse sucesso inicial, essas vidas sendo transformadas, isso não ia passar batido, né? Era inevitável. A mudança começou a gerar um novo desafio, e um dos mais difíceis de todos, a oposição, a resistência. E adivinha onde essa oposição apareceu com mais força? Justamente em Batra, aquela vila de maioria muçulmana onde a recepção tinha sido tão positiva com mais de 400 pessoas vendo o filme. Pois é. Conforme o interesse das pessoas crescia, os líderes locais começaram a organizar uma resistência ativa. E aquelas portas, que antes estavam escancaradas, começaram a se fechar uma por uma. E essa dificuldade toda levou o autor a uma das reflexões mais profundas de toda a sua jornada. Ele faz um contraste. No Brasil, ele sentia que estava colhendo frutos de um trabalho que outras pessoas fizeram por séculos. Já na Índia, o trabalho dele era principalmente o de semear, de preparar a terra. A grande lição aqui é sobre paciência e fidelidade. O sucesso na missão não se mede pelos resultados imediatos que a gente vê, mas pela fidelidade em preparar o solo por uma colheita que talvez outras pessoas lá no futuro é que vão ceifar. E a gente termina com essa pergunta, que fica no ar. A jornada na Índia não é uma história sobre vitórias fáceis, de jeito nenhum. É uma história sobre perseverança. Ela nos mostra que mesmo no solo mais duro, mais resistente que se possa imaginar,
sementes de esperança podem sim criar raízes, mesmo que os frutos demorem gerações para aparecer. Então a questão final não é se vai haver resistência. A questão é o que, apesar de tudo, apesar de toda a dificuldade, consegue florescer,